Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com IGC4. Incó. Experiência que faz história. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O ano que passou foi um dos mais violentos e complicados da recente história mundial, com deflagração de guerras e atentados terroristas nos 4 cantos do mundo. O Brasil também viveu um ano tenso, com uma crise já considerada a maior de todos os tempos no país, e que se subdivide em crise política, moral, institucional, econômica e, inclusive, de falta de liderança. Por isso, o ano novo começa com algumas incertezas, embora também com muita esperança de que até o final dos próximos 365 dias as coisas possam estar melhorando. E é exatamente para dar seu ponto de vista sobre o que foi 2016 e o que poderá ser 2017 que eu entrevisto hoje o presidente da Fierne, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, industrial Amaro Salles. Mas antes eu quero aproveitar e mandar um abraço para Márcio Correia e Marco Aurélio, respectivamente presidente e diretor de marketing do Clube das Ondas, que iniciaram na última semana de dezembro um belo trabalho de reurbanização da Praça do Relógio, em Areia Preta. A iniciativa contou com o apoio da AMAP, Associação dos Moradores de Areia Preta, toda a sua diretoria e todos os seus associados e moradores do bairro, além de órgãos como Urbana, Caerne, através da PRM Engenharia e a Censur. Por isso que eu também mando um abraço a Jorge Delgado, chefe de operações da Censur, além de Marcão, encarregado de turma daquela secretaria, que muito trabalharam para operacionalizar a benfeitoria que foi aplaudida por todos os moradores de Areia Preta. E nós chegamos aqui, eu quero agradecer a Amaro Salles por você ter aceitado o convite. Você que estava tão atribulado, cheio de compromissos, mas como grande amigo que você aceitou o convite e está aqui conosco, abrilhantando esse segundo programa de 2017. Agradeço a você por tudo, por ter aceitado o convite, mais uma vez, nessa entrevista que certamente o nosso telespectador vai gostar imensamente de assistir. Eu queria começar perguntando a você o seguinte: como você e os empresários da indústria viram o ano de 2016? Bom dia, Nelson. Bom dia, telespectador do programa. Você imaginar que nós tivemos aí um ano de 2016 com muita dificuldade. Atravessamos o ano de 2016. Você tem um país que tem uma crise política, uma crise entre os poderes, uma crise econômica generalizada, e aconteceu o impeachment de um presidente, e assume o vice-presidente no meio de algumas contestações. Mas eu vejo que o Brasil tem avançado na questão da democracia. A democracia, ela se fortalece. O Brasil, são poucos países no mundo que têm uma democracia fortalecida, Nelson. Você imaginar que aconteceu esse aparato todinho de dificuldade, mas conseguimos atravessar o ano de 2016. Para as empresas, para as indústrias, seja do Rio Grande do Norte, seja do Brasil, nós enfrentamos maiores dificuldades, como taxa de juros alta, inflação alta, a insegurança jurídica, a questão dos juros bancários, do crédito, a retração do crédito bancário. Então, tudo isso foram dificuldades margeadas pelo desemprego que assolou o nosso país. Nosso país chegou a um dos índices mais altos de desemprego nessa década. Você imaginar que o Brasil hoje soma mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. E quando a gente fala 12 milhões no Brasil, uma taxa de quase 12%, nós temos aí o Rio Grande do Norte, quase sendo o primeiro lugar nessa taxa, atingindo 217 mil pessoas desempregadas. 217 mil pessoas desempregadas, Nelson, ela representa quase 15% de taxa de desemprego no Rio Grande do Norte. Tudo isso tem uma influência no comércio, uma influência na indústria, uma influência na movimentação econômica e nas condições econômicas do nosso Estado. O nosso Estado sofre, não de hoje, mas de algum tempo,
grandes dificuldades financeiras. Nós tememos que isso possa se generalizar. Nós temos hoje a Prefeitura de Natal com algumas dificuldades, não pagou o mês de dezembro, o Estado não pagou o mês de dezembro, então isso nos preocupa. Preocupa o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer no futuro. O Brasil tem hoje 3 estados que se diziam grandes estados, que estão quebrados. Você tem primeiro o Rio Grande do Sul, depois o Rio de Janeiro e agora Minas Gerais. Quer dizer, 3 estados da esfera sul e sudeste, onde se representavam grandes forças na economia do país e hoje estão com sua autofalência decretada pelos seus governadores. Isso realmente nos preocupa. Nos preocupa porque o Brasil precisa trazer esse novo modelo de Estado. E aí o que a gente imagina que esse ano de 2017 vai acontecer essas mudanças. Algum segmento empresarial, principalmente na área da indústria, conseguiu de alguma forma neutralizar todos esses problemas de 2016? Não, são raríssimos os casos. Eu diria, no contexto nacional e estadual, você tem raríssimos casos que têm conseguido escapar dessa crise. Porque, na realidade, a economia do país, ela tem, assim, esporadicamente, alguns setores, por exemplo, o setor de alimentação. É um setor que ainda ele tem as suas dificuldades, mas ele consegue sobressair, que é um produto de primeira necessidade. Você tem os setores de exportação, que são setores que já viviam a sua pujança e, muitas vezes, o agronegócio mesmo não sofreu essa inquietação, até porque tem seus negócios fora do país. Mas eu diria a você que, aqui no Estado, nós temos o setor de malharia, confecção, liderado pela empresa Guararapes, que não teve essa queda toda de rentabilidade. É tanto que os resultados financeiros auferidos a uma empresa como essa conseguiu. Nós temos aí o Grupo Santa Clara também, que tem o Três Corações, que tem conseguido sobrepor também essa crise. São grupos que já eram sólidos, grupos que já tinham uma história no estado do Rio Grande do Norte. Então, temos setores como a construção civil, que passa por enormes dificuldades, né? A construção civil, mesmo sendo uma premiada em alguns momentos no passado, mas nesse momento está pagando um preço muito sério, principalmente pelas obras estruturantes por parte dos governos, que agora, nesse momento, não está ocorrendo. Então, isso traz dificuldades para o setor como a da construção civil. Nós temos o setor de cassinocultura, né, que vai muito bem, obrigado, no Estado, mesmo com a doença da mancha branca, mas tem sobressaído também em função da oferta e da procura. E o Rio Grande do Norte continua sendo um grande produtor de camarão. Temos o setor do agronegócio, da fruticultura, que também é um setor que tem nas exportações o seu maior alvo e na própria abastecimento do mercado interno. Então, esses são 3 setores que eu citei, aqui, pelo menos aqui no Estado, que a gente sabe que tem dificuldades, mas não estão como alguns setores, como eu citei também, o da construção civil. Você falou há pouco também exatamente essa crise que está acontecendo em todos os estados brasileiros. Citou, inclusive, os mais atingidos, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A pergunta que eu queria lhe fazer, você tem acompanhado as negociações que começam a acontecer entre governadores e o poder central. Qual sua expectativa do que vai resultar em 2017 dessas negociações? Eu acredito, Nelson, que o bom senso, o presidente Temer, ele por ter liderado muitos anos um partido do tamanho do PMDB e do porte do PMDB, o presidente Temer tem uma liderança na Câmara diante de deputados da sua base aliada, tem também dentro do Senado uma sustentação, principalmente nos projetos do governo. Só que havia muita coisa desarrumada. Você conseguia arrumar um país desse em 6 meses, como ele vem tentando fazer isso, colocar para fora as reformas. O Brasil precisa de reformas. O Brasil é um país que precisa de reformas. O Brasil ainda é grande, ele é muito respeitado na esfera internacional, mas ele precisa de algumas reformas. A reforma, quando a gente fala reforma política, reforma previdenciária, reforma tributária, reforma... Amigos, são várias reformas que precisam. Não se dá para fazer tudo de uma vez.
Você tem aí os estados quebrados em função das suas previdências estaduais e das suas despesas que são maiores que suas receitas. Você tem a questão previdenciária do Brasil, da União. A União tem um déficit de quase 180 bilhões nessa previdência, mostrando onde alguns setores precisam dar sua contribuição. Quando se fala em mudança na Previdência, nós temos que entender que não vai ganhar alguém e perder outros. Tem que todos darem sua contribuição. Claro que aqueles que tenham condições de dar isso, e só os números que podem ser apresentados, é que essa reforma precisa acontecer para essa sustentação. Quando nós falamos do governo central, como você registrou, cada estado tem sua história. O estado do Rio Grande do Norte tem uma grande vantagem, que não tinha grandes déficits com a União. Não tinha grandes débitos com a União. Tinha, pelo menos, uma parte financeira equilibrada. Então, mas também sua capacidade de pagamento também é baixa. Você pensar que o Estado, como investimento, ele pode investir muito pouco na infraestrutura, no negócio Estado. Uma pergunta que não me quer calar. A crise econômica do Brasil, ela foi gerada pela crise política ou a crise política afetou a economia brasileira nesses últimos 3 anos? Eu diria, Nelson, que esse momento que o país passava no meio do ano passado, ele teve assim o seu desfecho agora, mas ele já vinha sofrido de algum tempo. Você sabe que desde que aconteceu a eleição da presidente Dilma, o país começou numa entrada de uma recessão, hoje culminando com a recessão quase que total do país. Reconhecer isso que foi o mais duro. Não havia liderança por parte dela, sim, naquele momento onde ela foi eleita, pelos votos, mas depois ela não conseguiu transformar essa maioria delas nos votos em liderança nacional para conduzir o país, porque não necessariamente precisa você ter os votos, você precisa ter a liderança para conduzir esse país. Ela não conseguia fazer essa negociação com o Poder Legislativo, onde ela pudesse legislar, trazer as dificuldades do Poder Executivo para que o Legislativo pudesse construir o seu próprio regimento. Na hora que você tem essa crise, e depois completada com a questão do judiciário, então, quer dizer, criou-se uma crise entre os poderes e precisava acontecer alguma coisa. Então, gerou-se uma crise política, que tudo isso culminou com essa grande crise econômica, mas também com base do que acontecia pelo mundo. Uma crise econômica ela não é gerada dentro de um país, ela é gerada no seu entorno e que, claro, que dentro das dificuldades que esse país tem, o capital externo chega ou não chega diante dessas ofertas que acontecem. Então, eu acredito que a crise política ela contribuiu para essa crise econômica, mas eu tenho uma desconfiança, Nelson, muito boa de que esse ano 2017 a gente consegue dar esse ponto de equilíbrio, tá certo? Para que a gente possa ter um 2018 já mais promissor, para que a gente possa ter essa quantidade, esse exército de pessoas desempregadas, empregadas, gerando uma economia diferente no nosso país. Fale pela boca de um anjo. Mas não sai daí, a gente volta já já para o segundo bloco. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade.
O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Estimular a melhoria da qualidade de vida dos comerciários e da população em geral. Este é o objetivo do Sistema Fé Comércio, que por meio do SESC oferece estrutura completa e treinadores qualificados em suas 2 academias, situadas em Natal e Mossoró. Para proporcionar mais conforto aos alunos, a Academia do SESC Cidade Alta passará por uma ampla reforma entre agosto e setembro. No período, a musculação e as atividades aeróbicas terão uma taxa única. Além de isolamento acústico, climatização e novos aparelhos, a nova estrutura contará com salas multiuso, sala para avaliação nutricional, sala de professores e espaço para aulas de jump, ginástica, karatê e dança. A Academia do SESC Mossoró também está em reforma, o que deve dobrar sua capacidade de atendimento. As obras em Natal e Mossoró representam um investimento de quase R$2 milhões feitos pelo SESC Rio Grande do Norte. Para mais informações, entre em contato com o SESC. SESC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Além de muitas outras vantagens, a Unicred Natal ainda oferece aos seus cooperados os cartões Unicred, que transformam sonhos em realidade, em qualquer época do ano. Eles oferecem as menores taxas do mercado e você ainda dispõe de cartões adicionais, podendo inclusive converter seu saldo em milhas aéreas. Para conferir tudo isso, ligue 4009-3535. E como sempre, não é demais lembrar que o Incor Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. E além de ter a melhor equipe especializada em cardiologia da cidade, também oferece serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia, além de outras especialidades. No Incor Natal você conta com a segurança de ter uma equipe completa, tanto na unidade clínica da Miguel Castro, como na unidade hospitalar da Promátria. E nós voltamos à nossa entrevista com Amaro Salles, presidente da nossa FIERN, da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. Amaro, no final do primeiro bloco, você externou uma coisa que eu até disse, fala pela boca de um anjo, que é exatamente essa confiança que nos nutre a todos, de que 2017 seja bacana e seja, de fato, o ano da retomada do crescimento e das coisas melhorarem, de fato, no país. Mas algumas pessoas dizem que há falta de liderança hoje no país e a classe política está desacreditada como nunca foi. Como é que você acha que a gente pode superar essas duas coisas que está muito implícita quando a gente conversa com qualquer pessoa na rua? Olha só, Nelson, quando se torna um pessimismo generalizado, quer dizer, o que estava acontecendo no país é que ninguém estava acreditando mais em nada, tudo aquilo que vinha dito pelo governo, ninguém dava essa credibilidade. Diante dessa quantidade de ações da polícia, do Poder Judiciário, da operação da Lava Jato, isso também traz a desconfiança das pessoas em que isso possa dar credibilidade a esses políticos que estão aí. Eu acredito que tenha de separar o joio do trigo, eu não tenho dúvida que existem bons parlamentares para que possam trazer essas mudanças ao país. A questão das novas lideranças é porque, diante de um país que já teve seus momentos dessas grandes lideranças, mas esse momento agora ele é importante, que vai surgindo essas novas lideranças. Eu acredito que esse momento é o momento de surgir novas lideranças, aquelas que tenham realmente o espírito público, aquele que traz na sua conexão com a sociedade a sua disponibilidade. Eu acredito que isso que muitas vezes é confundido com o político profissional é que começa a haver uma crença que o político profissional, aquele que depende e defende os interesses da população, ele possa ser trocado por outra pessoa que em si não tenha muito compromisso político. Eu acho que não pode ser dessa forma. Eu acredito que tem que ter o espírito público, o espírito de servidor, o espírito de servir à população, trazendo os questionamentos e as mudanças que tanto essa população precisa. Eu também concordo com você. Eu acho que qualquer que seja o político, ele tem que, em primeiro lugar, ter o espírito de servir. Você colocou muito bem. Mas eu queria saber qual é o seu ponto de vista sobre a Operação Lava Jato. Você citou ela
há pouco tempo? Eu acredito que ela traz uma mudança no país. Quem imaginar um dos maiores empresários do Brasil preso, os maiores construtores desse país na área de construção pesada presos, você tem hoje políticos presos, você tem gente que antes, em tempo algum, você poderia imaginar que poderia se prender, essas pessoas seriam intocáveis. O que nós acreditamos que essa credibilidade da Lava Jato, ela tem que ser obedecendo à Constituição, obedecendo o poder judiciário, atendendo uma questão constitucional que seja respeitado também. Não pode também sair prendendo todo mundo sem ter uma acusação formal. Eu acho que tem, e a população brasileira defende esse momento de moralidade que o Brasil precisava. Esse envolvimento direto das grandes empreiteiras do Brasil, que surpreenderam todo mundo, todos os brasileiros, com essa incidência de citações, de prisões, etc. Você acha que, de alguma maneira, isso, que certamente afetou 2016, continuará afetando a economia brasileira em 2017, ou isso pode ser superado na hora em que, de fato, os bons prevaleçam, como você falou, da separação do joio e do trigo? Não, essa separação ela vai ocorrer naturalmente, até porque as empresas elas precisam ser diferenciadas. Os gestores dessas empresas, eles precisam ser afastados, eles precisam ser colocados novos gestores com o pensamento em produção, com o pensamento em produzir, gerar emprego, gerar riquezas, e não se pode simplesmente fechar essas empresas porque ela tem um compromisso empresarial. Então, eu acredito que esse ano de 2017 isso vai acontecer, as empresas vão continuar, elas vão continuar a participar, o que precisa, sim, aquelas que cometeram erros, aquelas que invadiram um terreno que antes elas não tinham, que elas possam simplesmente fazer seus acordos de leniência com o Poder Judiciário e que possam continuar a existir e continuar a gerar renda, gerar riqueza e gerar emprego. Você falou há pouco de que é importante que o Brasil experimente muitas reformas este ano. O governo está atuando nessa direção, de promover muitas mudanças através de reformas, algumas até já aprovadas, outras ainda por aprovar. Eu queria saber seu ponto de vista sobre a reforma trabalhista, como é que você, empresário da indústria, e a entidade que você dirige, vê essas possíveis modificações na lei trabalhista brasileira. Eu acredito, Nelson, que assim, quando se fala sobre CLT, ela foi criada constitucionalmente em 1943. O Brasil tem uma economia completamente, uma monocultura. O Brasil vivia da monocultura da cana-de-açúcar, do café, de baixa produção. E o Brasil mudou, o Brasil avançou, o Brasil hoje é a sexta economia do mundo. Nós temos que copiar o que está aí pelo mundo. Nós não queremos o trabalho escravo, nós não queremos a precarização, mas precisa haver alguns acordos que hoje, com esse pedido que o Congresso se manifeste, para que possa, essas medidas provisórias que o presidente tem colocado, que possa avançar. Você não pode imaginar que umas férias não podem ser divididas em 3 etapas. Ora, isso legalmente não pode hoje, mas qual é a empresa que não gostaria de que pudesse ter seus funcionários, que ele pudesse dividir suas férias em 3 etapas? Você tem entre as convenções feitas pelos trabalhadores e pelas empresas, não pudesse valer aquilo que está combinado, aquilo que está dentro da lei. Agora, não pode simplesmente você proibir de fazer essas mudanças em prol do emprego. Nós temos que dar essa sustentação ao emprego. Quando se fala nessas mudanças da CLT, não é querendo precarizar o trabalho. Nós não estamos querendo fazer isso. Nós estamos querendo fortalecer a relação entre empregado e empregador. Não somos 2 lados, somos um lado só. Quem emprega e quem está empregado. Então, isso é que precisa ser e que as autoridades, os poderes fiscalizatórios, aqueles que têm o poder de fiscalizar, isso sim, eles têm que fazer, que nós não queremos precarizar o emprego, nem tampouco escravizar aqueles que trabalham e que produzem nesse país. E a reforma da Previdência Social? Numa síntese, qual o seu ponto de vista sobre ela? Eu acredito que a reforma da Previdência todos têm que contribuir. Eu não concordo em que alguns setores precisem ficar de fora.
Nós não podemos que, por exemplo, um empresário, quando ele se aposenta, eu vou falar pelos empresários, o empresário, quando ele se aposenta, hoje é R$ 5.481. Ele se aposenta, ele pode ser milionário, mas ele só pode se aposentar com 5.481. Ele tem que formatar uma receita fora para que ele possa formar uma outra renda, fazer uma previdência privada, que ele possa ter uma renda que dê a sustentação no futuro. Em outros setores é diferente. Então, a gente precisa trazer esse equilíbrio de força. A previdência, o trabalhador ele é descontado já a previdência dele para que ele possa garantir nos seus 65 anos, para que ele possa ter a sua renda auferida. Agora, não pode é que alguns setores fiquem de fora, simplesmente para que fique debitado em a conta de um ou de dois. Eu acredito que a reforma da Previdência é importante, porque hoje, seus netos e meus netos não têm a garantia da aposentadoria. É verdade. Infelizmente, o programa está quase terminando, a gente vai ter talvez 1 minuto e pouco. Eu quero lhe fazer uma última pergunta. Lamentavelmente, seria bom se o programa demorasse mais tempo, porque aqui tem um bocado de pergunta que eu não fiz. Mas eu vou fazer uma, porque diz respeito, inclusive, de modo especial, a você e à entidade que você dirige. Eu queria lhe perguntar, em resumo, quais os principais números apresentados pelo sistema da Fierne em 2016, quais as expectativas para 2017 da instituição e como é que você se sentiu, porque a Fierne foi escolhida a entidade do ano em 2016 pela revista Negócios. Você deve ter ficado muito feliz com esse reconhecimento. Não só eu fiquei feliz, mas toda a nossa equipe. Isso é um trabalho liderado pelos nossos diretores, pela nossa diretoria, nossos presidentes de sindicatos, nossos superintendentes de SES, SENAI, IEL e a própria Fierne. Eu quero trazer que a revista Negócio nos elegeu para que a gente fosse a instituição do ano, mas eu quero também agradecer a revista, através do jornalista Jean Valério, que liderou essa pesquisa, e também dizer o seguinte, a Fierne, ela tem com a indústria onde a indústria estiver. Esse trabalho que nós vamos desenvolvendo desde 2012 é um trabalho de equipe, é um trabalho de trazer para a indústria do Rio Grande do Norte com tantas dificuldades, mas poder assistir esse empresário, dar a esse empresário um apoio. Hoje nós temos no Estado mais de 10 mil empresas industriais, nós temos mais de 130 mil trabalhadores na indústria, nós temos hoje associada mais de 1.000 empresas associadas ao sistema Fierne, e quero dizer que eu fico muito feliz em representar os industriais do meu estado. Aquele rapaz que veio lá da Irox, dono de uma padaria, que hoje assumiu a Federação das Indústrias, continua sendo essa pessoa que eu tenho na liderança da indústria do Rio Grande do Norte. Amaro, eu quero agradecer, renovar o agradecimento, quero parabenizar você pelo empresário vitorioso que é, pelo presidente que tem noção exata do que a sua entidade pode e deve fazer pelo crescimento, pelo desenvolvimento do nosso Estado, uma parcela ajudando também o Brasil. E como presidente da MAP que eu sou, eu quero aproveitar e fazer um pedido aqui na frente do telespectador, que o seu sistema, principalmente na área do SES e SENAI, possam também, durante 2017, dar alguma contribuição para aquela entidade que tem trabalhado muito, principalmente em Mãe Luísa, onde algumas atividades na área de ação social são levadas a efeito. Eu tenho certeza que conto com a sua sensibilidade de ser humano maravilhoso que você é e de um grande gestor. Renovo os agradecimentos, Amaro. Infelizmente, o tempo exauriu, mas breve eu quero lhe chamar de novo para a gente conversar sobre outras coisas que vão acontecer durante 2017. Ok, Nelson. Quanto à questão da ajuda, o sistema Fierne, ele já trabalha com várias ações de cidadania. A gente já fez ação de cidadania lá no bairro de Mãe Luísa e vamos continuar fazendo. Eu acho que esse é o nosso papel como cidadão, como instituição, e dentro do possível, dentro da legalidade que o sistema possa atender, fazer algo pelo seu próximo. Isso você pode contar, o sistema Fierne vai estar à disposição da AMAP. Muito obrigado, querido. E a você, meu amigo, minha amiga, obrigado também pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esther Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com o IGC4. Incó. Experiência que faz história. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.